meus amigos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso Papo Despretensioso dessa semana e hoje nós estamos encerrando o mês de Outubro Rosa. O mês que a gente utiliza, no mundo todo, é usado para estimular as mulheres a se cuidarem e a se prevenirem contra o câncer de mama. E hoje nós vamos encerrar de uma forma fantástica. Vamos usar 3 profissionais da área de oncologia, com grande experiência nessa área de câncer de mama, para nos falar, bater um papo conosco e poder responder as perguntas de vocês. Nós vamos falar com o Dr. Flávio Rocha, que é mastologista e cirurgião envolvido com a parte de oncoplastia, Dr. Edilmar Moura, radio-oncologista, também com uma grande experiência, também médico da Liga contra o Câncer, Dr. Flávio também, e, finalmente, a doutora Daniele, que é oncologista clínica, que vai também nos falar sobre a parte de oncologia clínica, o tratamento do câncer de mama. Um abraço a todos, boa noite a todos. Fábio, passo para você para dar as boas-vindas aos nossos amigos. Boa noite, doutor Marcelo. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui debatendo com o Dani e com o doutor Edilmar, que são pessoas muito experientes nas suas áreas e que estão junto comigo na Liga, né, nessa batalha contra o câncer de mama, né? O câncer de mama a gente não trabalha só, então a gente tem que ter um oncologista, tem que ter o radioterapeuta, tem que ter o pessoal da imagem, e eu acho que eu já vou começar a falar sobre oncoplástica ou todo mundo vai se apresentar? Não, Flávio, vamos apresentar todo mundo e a oncoplástica vai falar no final do grupo. Doutora Edilmar, seja bem-vindo, doutora Edilmar, nosso papo de hoje. Boa noite, amigos. Obrigado pelo convite, doutor Maciel. E reforço também o meu prazer de estar aqui com 2 colegas que, no dia a dia, discutimos nossas situações, nossas dúvidas, né, para estarmos juntos nesse combate ao câncer. Obrigado. Doutora Daniele, seja bem-vinda ao nosso papo de hoje, também falando sobre o câncer de mama, o tratamento oncológico. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui entre amigos. Boa noite, Edilmar, Flávio, e vamos contribuir aqui nessa noite para falar sobre câncer de mama. Muito bem, meus amigos. Nós vamos hoje, esse assunto, como eu disse para vocês, é muito interessante, é uma coisa que nos envolve todos, e a gente tem uma história muito grande. Eu, como dinossauro aí do grupo, gostaria de aproveitar esse momento para fazer umas referências em relação à parte de oncologia como um todo. A oncologia no nosso estado, ela tem um começo, que é um começo muito importante. Então, o primeiro oncologista de formação foi o doutor Aloysio Bezerra, que é um radio-oncologista, trouxe o primeiro equipamento de radioterapia aqui para o nosso estado. Na verdade, quando a oncologia começou a surgir no Brasil, com a formação efetiva, porque muitos médicos, cirurgiões tratavam câncer, mas sem ter aquela formação básica, numa instituição de referência. Então, o doutor Aloysio começou esse caminho, e eu gostaria também, logo, fazer essa referência ao doutor Aloysio Bezerra. O segundo foi o primeiro cirurgião oncológico de formação, que é o doutor Ivo Barreto, meu amigo, uma figura fantástica, pai de Flávio, que está aí ao nosso lado, é uma pessoa que realmente ele veio como primeiro cirurgião oncológico, fazia toda a parte de cirurgia oncológica, teve a sua formação também no Instituto Nacional do Câncer, e realmente foi a base cirúrgica disso tudo, e logo depois de Ivo chegou eu também, focado mais na parte de cirurgia da mama e de cirurgia pélvica. E depois, o primeiro oncologista de formação foi o doutor Olinto Rocha, também formado no Instituto Nacional de Câncer, que foi quem, na verdade, teve a primeira base consolidada de oncologia, e depois ele passou um tempo conosco, saiu, e o lugar dele foi logo ocupado pelo doutor Roberto Salles, que hoje é o nosso superintendente lá da Liga do Câncer. Então, meus amigos, tudo tem um começo. E o começo bem formado faz com que hoje a gente tenha orgulho de dizer que o Rio Grande do Norte tem grandes serviços de referência na área de cancerologia e, por que não dizer, na área de mastologia. Para começar, Flávio,
eu queria que você falasse sobre o tratamento cirúrgico do câncer de mama. Ele começou com as cirurgias radicais, que nós aprendemos, eu e seu pai lá no Rio, a fazer. Depois, quando eu cheguei, comecei com as cirurgias conservadoras, e depois, hoje, nós estamos com outros avanços, dos quais todos nós participamos, e você começou com a parte de formação efetiva, não mastologista, na área de oncoplastia. Mas antes de falar sobre oncoplastia, eu queria que você falasse sobre o tratamento cirúrgico de uma forma bem sintética de câncer de mama, principalmente para as nossas mulheres que estão aí nos assistindo. Com certeza, Tomás, é um prazer estar aqui, mais essa oportunidade, né? O câncer de mama sempre, talvez esse seja o grande pânico das mulheres, até na época na década de 70, mais ou menos, todo o tratamento de câncer de mama, independente do tamanho do tumor, do tipo do tumor, era mastectomia radical. Uma coisa que mutilava muito as mulheres, e ainda mutila, porque às vezes a gente não consegue fazer uma cirurgia conservadora, dependendo do estágio que essa mulher chegue para a gente, e a gente ainda faz muito diagnóstico tardio. Então, o medo da mulher do câncer de mama era a mastectomia. Depois da década de 70, né, a gente começou a ver trabalhos vindo principalmente de Milão, mostrando que a segurança da gente preservar a mama da mulher, fazer quadrantectomia, fazer a radioterapia. Então, quadrantectomia, os trabalhos mostraram muito isso, tá aí, doutor Edilmar, quadrantectomia com radioterapia, preservando a mama da mulher, tinha a mesma segurança oncológica da mulher submetida a mastectomia. A gente vai ter recidiva, vai ter complicações, mas seria semelhante ao mesmo índice, semelhante ao da mastectomia radical. E a quimioterapia que faz o tratamento sistêmico dessa paciente. Então, o tratamento hoje do câncer de mama é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Essa ordem geralmente pode se inverter. A gente faz primeiro cirurgia, quimioterapia e depois rádio. Também ocorre da gente fazer primeiro a quimioterapia para tentar diminuir o tamanho do tumor e fazer cirurgias menos agressivas e depois partir para a radioterapia. É interessante a gente falar de oncoplástica, porque o termo oncoplástica é recente, né? Muita gente às vezes até nem conhece. Achava que só quem podia fazer reconstrução mamária ou cirurgias esteticamente boas seria o cirurgião plástico, que o mastologista só iria lá tirar o tumor ou tirar a mama da mulher. Então, eu, junto com o doutor Francisco Jair, em 2011, a gente fez 2010 e 2011, a gente fez uma especialização em Barretos, no Instituto de Câncer de Barretos, na Fundação Pio XII, no Instituto de Câncer de Barretos, e a gente chegou aqui em Natal com esse título de especialista em oncoplástica. O que significa oncoplástica? Fazer cirurgias com um resultado estético bom, satisfatório e tendo uma segurança oncológica. Então, a nossa preocupação é que a paciente fique curada, mas que ela tenha os benefícios de ter uma mama ou uma reconstrução mamária imediata, onde ela vai ter uma melhora da sua autoestima, melhora da sua sensualidade, sexualidade, né? É interessante, o Dr. Maciel falou aqui que ele é um dos dinossauros, mas o Dr. Maciel, lá na Liga, quando a gente chegou, ele era o diretor do SECAM e foi com ele que eu conversei. Eu disse, Dr. Maciel, a gente queria instituir aqui na Liga o primeiro serviço de oncoplástica do Estado, na nossa unidade. E ele disse, tem meu apoio. A gente enfrentou algumas barreiras, mas o doutor Maciel, junto com o doutor Ivo, que liberou a gente operar os pacientes do SUS na Policlínica, que é onde a gente trata geralmente pacientes particulares e de convênio da Liga, a gente teve esse apoio e a gente começou, em 2011, a desenvolver o trabalho de oncoplástica aqui na Liga, na nossa instituição. E isso é muito bom, porque depois que eu e Jair começamos essa empreitada, outras pessoas, né, doutora Luciane, doutor Jader, doutor Moisés, doutora Juliana e outros já correram atrás de fazer o curso ou começaram a fazer com a gente, como Moisés, Rafael, que já opera hoje cirurgias oncoplásticas muito bem. Os nossos residentes hoje, todos, já saem da nossa instituição, que é uma instituição de educação também, de formação, já saem sabendo essas técnicas que nós colocamos em prática. Né? A cirurgia oncoplástica é um direito do paciente. É por lei, todo paciente tem direito
a ter uma reconstrução mamária ou fazer uma cirurgia tardia, quando a gente precisa tirar a mama toda. Então, por lei, é uma coisa que toda paciente tem direito, mas nem toda paciente tem indicação, né? Eu acho que o Daniel vai falar um pouco mais, o doutor Edilmar também, mas tumores avançados, a gente deve deixar para fazer uma reconstrução no segundo tempo, pelo risco de uma recidiva, pelo risco da radioterapia e a gente ter uma rejeição desse material. Então, a gente tem que individualizar cada paciente. Qual tratamento a gente vai fazer? Se a gente tem um tumor mais avançado, a gente começa com a quimioterapia, tornando essa paciente operável, se possível até preservando a mama dela, ou, quando não, a gente faz o tratamento completo, quimioterapia, radioterapia, e depois a gente faz a abordagem cirúrgica, podendo fazer a reconstrução no segundo tempo. Flávio, uma coisa que é interessante repassar para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo é que a mastectomia é a retirada total da mama. Isso. Quando se fala em quadrantectomia, é retirada de uma parte da mama. Então, nem todos os casos serão tratados da mesma forma. Como o doutor Flávio falou muito bem, cada caso, dependendo do tipo de tumor, do tamanho do tumor, do estadiamento, ele tem uma forma de tratar. O importante é que, para cada caso, ele é sempre discutido em grupo com a equipe, seja numa instituição pública ou nas próprias unidades de clínicas privadas, existem os grupos que se reúnem para discutir o caso. Mas o grande medo, como você muito bem falou, é a perda da mama. E hoje, no passado, quando eu e Ivo começamos a operar, inclusive a gente fez algumas reconstruções também, nós começávamos a fazer 5 anos depois. O paciente ficava 5 anos sem a mama, aí nós íamos tentar fazer. Hoje, na forma agora, já se faz imediatamente. Na hora que retira a mama, imediatamente se faz a reconstrução e vocês já fazem isso. E disse uma coisa que foi muito importante. Na hora que o serviço ficou habilitado com profissionais bem treinados, ele passou a treinar os nossos residentes. Mas, Flávio, nós vamos passar agora, a gente vai continuar ainda nesse papo, vamos falar muito sobre cirurgia, e eu quero passar agora para Edilmar falar aonde a radioterapia, o radio-oncologista, entra no circuito do tratamento do câncer de mama. Qual é a hora que ele entra, se ele entra antes da cirurgia, depois da cirurgia, todos os casos têm que radiar. Edilmar, faça uma síntese aí desse problema. Abra o seu microfone, Edilmar. Com certeza, Marcel. A radioterapia é um tratamento que usa radiação ionizante. A maior parte das indicações são indicações após a cirurgia, que a gente chama de tratamento adjuvante. O principal papel da radioterapia hoje é diminuir os riscos da recidiva local. Então, dessa maneira, a grande maioria dos pacientes que fazem cirurgia conservadora vão hoje para uma radioterapia necessariamente, irradiar a mama, né? E os pacientes que tenham mastectomia ou adenomastectomia, né, a retirada toda da glândula, mas com a preservação da pele e ou da auréola, né, do mamilo. Essas pacientes vão para a radioterapia dependendo do risco de recidiva. Um exemplo rápido seria assim: paciente que tenha linfonodo comprometido, ele se beneficia da rádio. Pacientes que tenham tumores maiores que 3 centímetros se beneficiariam da rádio também, mesmo o paciente tendo submetido a uma cirurgia radical. É um tratamento que evoluiu muito, benefício extremamente comprovado, e a toxicidade cada vez menor, porque está muito associada à menor agressividade cirúrgica, que com certeza é um dos nossos temas de hoje à noite. Edilmar, realmente isso é muito importante. Thaís, vê se você abre o chat aí, as pessoas devem estar querendo fazer um comentário aí, por favor. Abra o chat para fazer os comentários. Uma coisa que é interessante é que as pessoas têm medo de tudo. Quando pensa em câncer, associa logo a morte, e o medo de câncer existe. E o medo da cirurgia, de perder a mama, como também o medo da radioterapia. Elas têm muito medo.
O sujeito fica enclausurado lá, como é que ele fica? Isso queima, eles fazem o que queima, eles ficam escondidos, eles ficam sozinhos. Como é que é aí? Dá para você falar um pouquinho sobre isso aí? A primeira consulta do paciente com radioterapia é essa narrativa, Marcel. O que é que vão fazer comigo, né? Vou sair daqui toda queimada. Final do tratamento de radioterapia geralmente é um adeus cordial, um até logo cordial de uma pessoa que foi muito bem tratada. A rotina, meus amigos, é a realização hoje de um exame de imagem, de uma tomografia, que a gente chama de planejamento, porque tudo vai ser determinado através de imagens tridimensionais. A dose na mama medida e a dose em todos os órgãos normais também medidos, para que isso seja respeitado e o paciente tenha a mínima toxicidade. Quanto à pele, que é uma das grandes questões, primeiro entender que a pele faz parte do alvo de tratamento em muitas dessas pacientes, então ela precisa ser tratada. Mas com a adição de cuidados locais, não exposição ao sol, determinados prêmios, o que nós observamos cada vez mais é que o paciente termina com uma hiperemia, uma vermelhidão. E essa não é a palavra. Se você quiser deixar um radioterapeuta chateado, fala que ele queimou a pele, né? É o que chama de dermite, é um processo inflamatório, fica vermelho, fica escuro. Mas mesmo os pacientes que ficam escuro, 2, 3, 4 meses depois, há um clareamento, ficando bem próximo à pele normal. De uma coisa interessante é que o paciente que vai à praia, ele fica bronzeado, ele fica todo igual. Quando ele faz a radioterapia, fica bronzeado só no local, ele vê a diferença aí realmente. Mas realmente é uma coisa bem suportável, é indolor, o paciente não precisa ter medo disso aí, ele não vai sofrer nada com dor, nada disso. Existe, Thaís, passa aí, Thaís, um equipamento de radioterapia para passar para o pessoal, naquela sequência dos slides que nós mostramos aí para o pessoal. O câncer é uma doença hoje que é temida por todo mundo e está ocupando a população do mundo todo cada vez mais. Só para câncer de mama no Brasil está se esperando esse ano mais de 66 mil novos casos. Então, realmente é uma coisa muito preocupante. E mais preocupante ainda é porque na nossa região os tumores já chegam avançados. E isso dificulta realmente o tratamento. Em cima disso, a gente vê que câncer não é uma doença localizada. Fischer, quando ele, juntamente com Veronese, propuseram a cirurgia conservadora, chegaram à conclusão que um tumor de 1,5 centímetro já tinha doença à distância. Então, vocês vejam aí que a lesão começa pequena, vai se multiplicando até atingir os órgãos, como o pulmão, como fígado, como o cérebro. Então, isso ocorre. Qual é a chance que nós temos? É pegar o caso antes dele ter a metástase, ou seja, antes de a doença sair do local onde começou. Então, para isso, a gente precisa não só reforçar o tratamento local com cirurgia, com radioterapia, mas, acima de tudo, focar o tratamento sistêmico, quer dizer, com drogas que atingem o corpo todo, porque se por acaso existir alguma célula circulante, nós então teremos como destruí-la. E aí nós começamos com o oncologista clínico entrando no conceito. Aí, Daniele, fale alguma coisa sobre o seu papel, o papel dos oncologistas clínicos nesse tipo de tratamento. Então, o oncologista, ele vai definir o tratamento sistêmico, né? Então, muitas vezes, esse mesmo contexto que os pacientes têm em relação à radioterapia, tem em relação à quimioterapia. O que é a quimioterapia, né? Vai doer? Eu vou precisar ficar internado? Eu vou precisar ficar numa sala sozinho? Como que é isso, né? E, na verdade, o que eu falo para os pacientes é como se estivesse tomando um soro no pronto-socorro. Então, o paciente senta numa poltrona, não precisa ficar isolado, o paciente pode ficar tanto ao lado de outros pacientes em tratamento e algumas vezes até ao lado do seu acompanhante, e a quimioterapia é feita na veia, né, então vai sentir a dor apenas da punção, né, de pegar a veia para fazer o medicamento. Algumas vezes a gente usa os catéteres, que já facilitam um pouco essa infusão.
Então, assim, os efeitos, problemas são os efeitos colaterais que a gente tem depois, mas são efeitos manejáveis. Cada dia mais nós temos drogas mais modernas, que a gente tem uma eficácia melhor, ou seja, elas fazem um efeito melhor nas nossas pacientes e tem menos efeitos colaterais. Então, é isso que a gente tenta buscar. Existe ainda aquelas quimioterapias que causam grandes efeitos colaterais. Para câncer de mama, algumas ainda causam, né? E quando a gente fala das mulheres, a grande maioria, né? Apenas 1 a 2% dos cânceres são masculinos, a grande maioria é em mulheres, é a questão da queda do cabelo, né? É muito difícil a gente fazer uma quimioterapia para câncer de mama no conceito de prevenção para a recidiva, que é aquele contexto de adjuvância, ou no contexto de reduzir o tumor para que seja feita a cirurgia, né, que é no contexto de neoadjuvância, que a gente consiga usar uma medicação que não cai o cabelo. Então, algumas pacientes às vezes falam, mas eu queria uma medicação que não caísse o cabelo. Para a mama, nesse contexto, é um pouco difícil. Existe sim medicações que não causam a queda do cabelo, mas a maioria são no contexto já de controle de sintoma e não de busca mesmo digamos assim, de redução da recidiva. A recidiva é quando a doença volta, né? Então, no contexto de prevenção. Mas a quimioterapia não é um bicho-papão, não. Muitas pacientes dão depoimentos depois do tratamento e diz, nossa, eu tive esse sintoma, mas foi manejável, eu consegui fazer, existe um tempo médio para que seja feita a quimioterapia, né? Então, geralmente a gente já diz, o paciente vai precisar de tantas quimioterapias, muitas vezes. Algumas vezes a gente não consegue dizer quanto tempo vai precisar da quimioterapia, mas a gente sempre vai manejando os efeitos colaterais, principalmente nas pacientes com doença metastática, focando na qualidade de vida. Eu atendi uma paciente hoje, na verdade, familiares da paciente, a paciente não foi para consulta, e a gente conversando, a paciente com câncer de mama metastático desde o início, para pulmão, e faz 5 anos que a paciente está em tratamento comigo. E agora ela está com metástase cerebral, e os familiares conversando, que em 5 anos ela teve um tempo de vida sem precisar de tantas internações, em casa, fazendo tratamento durante todo esse tempo. Então, nem sempre é porque a doença é metastática ou já saiu da mama que a paciente vai ter um curto período de vida. Muitas vezes a gente consegue, sim, prolongar por bastante tempo a sobrevida desses pacientes. Bem, pessoal, vocês vejam que tratar o câncer de mama não é fácil, porque se enfrenta uma doença realmente grave e tem o tratamento, muitas vezes, é trabalhoso, é sacrificante, é um tratamento, muitas vezes, longo. Toda a fase inicial do tratamento dura pelo menos 6 meses para começar o acompanhamento. E, como o Daniele falou aí, o grande medo, o temor das mulheres é a queda do cabelo. Mas eu sempre digo para elas que é o seguinte, tem uma grande vantagem. Se o seu cabelo não é muito bonito, ele nasce mais bonito. Geralmente, isso é um fato que elas ficam mais satisfeitas com isso. Então, e outra coisa, pior é o indivíduo que é literalmente careca, que não tem mais chance de nascer cabelo. E assim que ela terminar a quimioterapia dela, o cabelo volta ao normal. Então, pessoal, realmente é difícil, mas existe um fator que é importante, que nós sempre falamos para nosso paciente, é o foco. Você tem que focar no seu tratamento, focar na sua chance de cura, fazer tudo o que for necessário para você ficar curada. Essa é realmente a recomendação. Pessoal, nós estamos com várias pessoas aqui conversando conosco no chat, mandando os parabéns. Então, tem Eleni, tem Nilza, tem Diaci, muita gente, Luciene, o pessoal todo parabenizando. E tem uma pergunta aqui, de Isaura, que ela diz o seguinte: Dona Isaura, paciente doutor Flávio está aqui mandando um forte abraço para o anjo dela. Tá vendo, Flávio? Você não aparece suas asinhas, mas todo mundo sabe que você é um anjo. Então, nós temos Nilza, Patrícia está parabenizando. Não adianta você parabenizar seu marido, não, Patrícia. Ele já realmente é um show. Joana, aqui falando também, parabenizando. Maria do Carmo, Maria Joana, doutora Daniela, doutora Edilmar, que é bom assistir vocês. Sou paciente coruja. Lorena, Fátima Sena, muitas pessoas aqui nos parabenizando. E aí, meus amigos, isso é importante porque esse nosso papo dá, muitas vezes, uma série de conhecimentos e dúvida a algumas pessoas.
Uma coisa que é interessante lembrar, meus amigos, é que câncer é uma doença sistêmica na maioria das vezes. E o paciente que tem câncer, ele vai estar sempre em vigilância. No passado, a gente dizia, você com 5 anos estará curado. Mas a gente sabe hoje que a cura, muitas vezes, vem ao longo dos anos. Tem pacientes que há muito tempo, eu sempre conto, já contei essa história algumas vezes e vou voltar a contar, que aconteceu comigo. Eu estava no ambulatório lá atendendo quando um colega me chamou para ver uma paciente que eu havia operado há 35 anos de um câncer de mama. Quando eu fui vê-la, ela olhou para mim de cima para baixo, não me conhecia, é evidente que naquela época era magrinho e bonitinho. Ela olhou para mim e disse, doutor Maciel, sou eu mesmo. Ela disse, eu pensei que o senhor já tinha morrido. Ou seja, ela estava tranquila com seus 35 anos, mas achava que eu já tinha viajado. Então, câncer é assim, é imprevisível. Então, a gente está todo dia em situações novas. E existe atualmente alguns tratamentos, além do tratamento cirúrgico, que avançou muito com as cirurgias oncoplásticas, nós temos o tratamento de radioterapia, que também avançou bastante. Thaís, passa aquele vídeo do equipamento de radioterapia. A Liga recebeu esse ano um equipamento de radioterapia de última geração. Ele é o 3º do Brasil, aliás, o 4º atualmente, mas o 1º do Brasil a oferecer aos pacientes que têm SUS, ou seja, uma tecnologia extremamente cara, que nos hospitais no Brasil todo não fazem para o SUS, e a Liga é o primeiro hospital no Brasil que está oferecendo essa tecnologia para os pacientes do SUS. Thaís, passa aí, por favor, Thaís, filme. Essa forma, os pacientes agora, Vilmar, qual a vantagem dele, o que é que ele oferece de melhor para a qualidade do tratamento dos pacientes? Esse acelerador linear chama Halcyon, ele vai da letra A até a letra E, ou letra E, né? E quanto mais alta a letra, maior a tecnologia agregada. E esse é um Halcyon E, o único do país. O que é que ele agrega? Tem uma pergunta aqui que vai me ajudar. Perguntou se os tecidos normais, né, se a radioterapia danifica os tecidos normais. Então, a arte de não danificar os tecidos normais, ou danificar o mínimo possível, depende de tecnologia. Essa tecnologia, com o Halcyon E, é facilitada e você tem uma menor dose nos principais órgãos que estão ali próximos à mama. Pulmão, e o coração, principalmente se eu estou tratando a mama esquerda. Alguma dose sempre vai chegar. Nós estamos aqui tratando câncer e existe sempre um risco e benefício. Mas essa tecnologia agregada diminui esse risco. E com o Halcyon E, nós tratamos, para que tenhamos aqui uma ideia, um paciente de câncer de mama que normalmente é tratado nos aceleradores que existem aí no Brasil afora, com um tempo de aproximadamente 10 a 15 minutos, lá uma mama é tratada em 3, 4, 5 minutos. Então, você, mulher, imagine o conforto que é tratar, então, menos tempo. E para nós, a imobilização, o tempo que você consegue ficar paradinho no mesmo lugar, facilita o controle de qualidade e diminui a dose dos tecidos normais. E é óbvio que é muito mais fácil ficar parado em um tempo menor, como esse, 3, 4 minutos, do que mais de 10 minutos. Então, ele agrega uma série de situações que combina com conforto, segurança, qualidade, melhor controle da toxicidade nos tecidos normais e, por consequente, aí um melhor controle da doença em si. Então, realmente uma conquista para a Liga contra o Câncer e, digo mais, para o nosso estado do Rio Grande do Norte, Marcelo. Muito bem, Dilmar. Realmente, isso aí, a Liga, como sempre,
apesar das dificuldades que ela vive em si, ela está sempre na vanguarda, não só aqui na região, mas também no país, na área de tratamento do câncer. Flávio, câncer de mama, o medo é muito grande e, como eu estava comentando, nós fazíamos as reconstruções de mama após a retirada da mama em torno de 5 anos depois do tratamento. O paciente ficava um longo tempo sem a mama, porque, na verdade, ela não vai ter uma nova mama, ela vai ter um volume que vai substituir a mama. A grande vantagem de fazer um tratamento depois de um longo tempo, sem a paciente estar com o volume ali substituindo a mama, é que qualquer resultado estético, cirúrgico, lhe dava um grau de satisfação muito grande. Quando nós fazemos agora, e vocês basicamente fazem com a equipe, essa reconstrução imediata, é necessário que explique bastante a paciente antes, porque ao acordar ela vai ver um volume que ela achava que era parecido com a mama dela, e fica realmente muito próximo. Mas não é igual, porque na verdade a mama se tirou. A gente vai deixar grande parte da pele, da areola, muitas vezes o mamilo, nem sempre pode ficar o mamilo, mas ela vai ter um volume, então ela muitas vezes o grau de satisfação não é tamanho. Por isso que vocês precisam, e a gente, como cirurgião, explicar muito bem esse resultado, não é isso? Com certeza, Tomaciel, até porque o pessoal fala muito de prótese mamária só para prótese aditiva, né? Colocar a prótese para ter uma mama maior. Então, quando a gente diz para a paciente que a reconstrução dela é com prótese, ela acha que vai fazer uma plástica de mama, que vai colocar uma prótese e vai ficar com aquela mama maravilhosa. Então, a gente tem que dizer que é completamente diferente, que a gente vai tirar todo o tecido mamário, muitas vezes, dependendo do resultado da patologia, intraoperatória, a gente já tira o mamilo também, então ela acorda sem mamilo. Essa prótese é colocada por baixo do músculo peitoral, então é uma prótese que vai ficar um pouco achatada, e a grande vantagem da reconstrução imediata, essa daí é um exemplo de uma prótese aditiva, né? Ela está na frente, por baixo do músculo, mas você vê bastante tecido ainda em cima. Mas é mais ou menos isso. Então, a paciente vai ter um volume, mas muitas vezes a prótese fica completamente diferente da mama normal. Fica endurecido porque não tem a gordura, porque não tem a glândula mamária que recobre a prótese. Então, na hora que você toca, é uma prótese endurecida. Outra coisa, o que a gente consegue com essa reconstrução imediata é que ela possa botar um sutiã, e ela de sutiã vai ficar muito próximo à outra mama. Então, ela vai poder botar uma roupa decotada, ela vai poder botar um biquíni e ir para a praia sem estar chamando atenção, ela vai poder botar uma blusa mais sensual, botar um top e ir para a academia sem estar chamando atenção. Porque quando ela usa uma prótese externa, por cima do sutiã, toda vida que ela botar uma blusa decotada, a prótese aparece, a deformidade aparece. Então, ela se esconde. É uma mulher que não usa decote, que tem vergonha de se olhar no espelho. Eu tenho pacientes mastectomizadas que há mais de 5 anos que não tem coragem de se olhar no espelho nua, porque ela olha e não consegue se enxergar, ela fica com medo de olhar, ela não deixa mais o marido examinar, o marido ver ela sem roupa. Então, é uma coisa que a mastectomia causa um trauma muito grande nessas mulheres. E com a reconstrução imediata, a gente dá esse suporte, ela acorda vendo um esboço de mama. E como o senhor falou, muito bem explicado. Às vezes, a chance da gente agradar ela é muito pouca se a gente não mostrar a ela outros resultados. Porque ela vai comparar com a mama que ela tinha. E aí a gente tem que explicar, é completamente diferente. Flávio, vai gerar uma insatisfação grande nessa paciente. Em relação à reconstrução, você já falou da colocação da prótese, mas muitas vezes a gente não tem volume suficiente, não tem músculo. Então, precisa rodar alguns retalhos. Thaís, passa essa slide seguinte para ele dar uma explicadazinha aí, por favor. E você usa, então, a gente usa os retalhos posteriores. Fala aí rapidamente sobre isso aí. Nesse caso, o que a gente chama de grande dorsal, a gente pega essa musculatura do músculo grande dorsal com a pele dele e joga, forma um túnel próximo à axila e bota recobrindo essa prótese e corrigindo o defeito. É uma técnica muito usada, com resultado muito bom. E a outra técnica, eu acho que tem um slide também, que a gente pega o músculo da barriga, esse pneuzinho que a mulher tem abaixo do umbigo, eu acho que o próximo slide, isso aí,
e a gente sobe com essa musculatura e a pele superficial, bota para cobrir o detalhe, o defeito, né? Quando a gente faz aquela primeira técnica, a gente usa prótese, geralmente a gente precisa de uma prótese embaixo do tecido para dar mais volume, e no caso do reto abdominal, do TRAN, como a gente fala, a gente não precisa de prótese, porque ele já dá um volume bom, que é o volume dessa barriguinha que a mulher tem. Mas é uma cirurgia bem mais prolongada do que quando a gente usa prótese normal. Uma cirurgia com prótese hoje, a gente consegue fazer uma mastectomia com reconstrução em torno de 1h30, 2 horas, e nesses casos, por exemplo, o grande dorsal e o TRAN, que é essa técnica do músculo reto abdominal, a gente às vezes leva 4, 5 horas de cirurgia. Então, aumenta muito o tempo cirúrgico e aumenta muito a comorbidade para a paciente. Por exemplo, nessa técnica do TRAN, a gente sobe com a musculatura do abdômen, então o abdômen dela fica mais flácido, tem um risco de uma hérnia, então a gente tem que ter cuidado. No caso do grande dorsal, o músculo grande dorsal é um músculo que a mulher usa muito para fazer a movimentação do braço. Então, mulheres que trabalham fazendo, por exemplo, fisioterapeutas, massoterapeutas, que usam muito essa musculatura, pode ter sua atividade diária prejudicada. Mas o resultado estético é muito bom. Bem, pessoal, vocês veem que o assunto é extenso, nós temos muita coisa para falar, mas um dado que é interessante lembrar é que cada vez nós avançamos mais, nós temos chance cada vez de tratar os pacientes. Hoje, câncer de mama existe vários tipos. Antigamente, quando eu comecei, nós só tínhamos 2 tipos. Hoje nós temos mais de 20, 25 tipos diferentes de tumores. E para cada tumor existe um tratamento específico. E aí novas drogas surgindo faz com que a qualidade do tratamento fique menos agressiva em termos de efeito colateral e mais eficaz. Não é isso, Daniele? Exatamente. Acho que é importante a gente comentar aqui um pouco da pesquisa clínica, né, que é uma das perguntas que fizeram foi sobre o que a Liga oferece aos pacientes do SUS. Então, a Liga oferece, além do tratamento de cirurgia e radioterapia e de quimioterapia, Aí, também... Daniela aí, Thaís. Pelo menos é mais bonito que ele. Dentro dessa pergunta aí que perguntaram, então, a Liga oferece também a pesquisa clínica, que seria a oportunidade dos pacientes ter acesso a novas medicações do clínico, mas medicações que geralmente já são fase 3, então medicações que geralmente já tem comprovação de eficácia e que a gente vai apenas comparar com os tratamentos atuais. Muitas dessas medicações não são oferecidas pelo sistema público de saúde, então consegue oferecer aos nossos pacientes o melhor tratamento, mesmo para aqueles pacientes do sistema público. Então, essas medicações têm indicações específicas, então não são todos os pacientes que podem participar da pesquisa clínica. Não adianta você chegar lá e dizer, eu tenho câncer de mama, eu quero receber o remédio novo, porque existem indicações específicas. Dentro disso, até tem uma coisa bem engraçada, uma vez, já tem uns 2 anos isso, tem uma quimioterapia que é oral, em comprimido. E eu tive uma paciente que ela tomava essa quimioterapia, né, você leva o comprimido para casa, a paciente tomava a quimioterapia em casa. E ela estava bem debilitada e ela foi melhorando com o tratamento, foi ficando muito bem, ela sentia muita dor, tinha metástase hepática, foi melhorando. E a vizinha dela chegou para ela um dia, conversando com ela, e disse, nossa, eu tô com muita dor na barriga, tô com muita dor, não tá melhorando, já tomei um remédio aqui para dor, não melhorou. Aí ela pegou a quimioterapia dela e disse, quer esse daqui? E deu para a vizinha o comprimido de quimioterapia. Então, assim, a quimioterapia, ela é individual, tá? Então, é para cada paciente, tem o seu tipo de tratamento e deve ser usada com indicação individualmente, não é igual para todos e não é de acesso a todo mundo. Muito bem. Paula Francinetti aqui fala sobre que a minha paciente teve um câncer de mama e que eu disse para ela que ela tinha toda a chance de ficar curada, já que o tumor dela é pequeno. É verdade, Paula. Quanto menor o tumor, maior a chance de cura. Por isso que a gente sempre fala, chegue cedo, se palpe, encontre o mais cedo possível sua lesão, porque todos nós estamos sujeitos a ter câncer. E a chance é diagnosticar cedo. Joana também dá os parabéns aqui ao grupo. Luiz Fernando de Lima faz uma pergunta. Onde a genética pode ajudar no tratamento? Daniele, dá uma conversada sobre isso aí.
A genética, ela pode ajudar não só no tratamento, ela pode ajudar na prevenção primária, né? Então, você, cada vez mais está tendo mais diagnóstico em pacientes jovens de câncer de mama, e alguns deles são alterações genéticas herdadas, então, você saber que tem uma alteração genética antes de ter o diagnóstico, você pode prevenir antes de acontecer, né? Então, eu vejo a genética com essa importância na prevenção, né, muito, muito importante, e também no tratamento existe sim importância, existem já medicações direcionadas para determinadas mutações hereditárias, né, os famosos BRCA1 e 2, né, da Angelina Jolie. Então essas são mutações em genes supressores tumorais muito relacionados a câncer de mama e ovário, próstata, pâncreas, mas uma importante relação em câncer de mama, e quando identificada essa mutação no paciente que não tem doença, é possível tomar medidas de prevenção antes de acontecer, e naqueles pacientes que têm doença, é possível usar uma medicação direcionada para aquela mutação no seu tratamento. Então, a genética no câncer de mama é muito importante. Luiz Fernando está dizendo, Luiz Fernando é Luizão, nosso amigo, por isso que ele pediu para você falar sobre esse negócio de gênero. Luizão, um abraço, meu amigo. Daniele, olha que ele está mandando um abraço aqui para você, tua mãe, viu? Um abraço aí para você. Minha amiga Zita também mandando um abraço. Marta. Meus amigos, esse nosso papo aqui realmente vai há muito tempo. O nosso tempo está quase estourando. Aliás, já estourou, mas como é o último do período, o último do mês, a gente pode passar um tempinho mais, pelo menos 5 minutos. Alguém quer fazer um comentário ainda? Qualquer um de vocês três, algum assunto que acha relevante? A Dilmar quer comentar alguma coisa? Está se perguntando aqui, a Dilmar, se o paciente tiver um câncer, ele chegando na liga, ele tem chance de tratar? Tem sim, Maciel. Hoje, qualquer paciente com diagnóstico de câncer consegue acesso à liga. E lembrar também que nós temos hoje uma triagem online, né? Que você pode, em qualquer lugar do nosso estado ou fora dele, através do site www.ligacontraocâncer.com.br, no ícone triagem online. O profissional de saúde preenche, a unidade de saúde preenche, e a triagem vai ser feita e o paciente já tem, a partir dali, a sua consulta primeira marcada. Isso diminui muito o tempo, o deslocamento desses pacientes para uma coisa relativamente simples, que é o processo de triagem. Então, fica aqui, hashtag fica a dica, né? Mas, para finalizar, eu queria colocar mais outro assunto, né? Que é uma veia que me cabe, que é a parte da educação. Eu diria que em qualquer programa de assistência primária à saúde, para ter grande impacto no câncer de mama, nós poderíamos trabalhar na educação da população. Não deixar ficar em casa. Vocês, mastologistas, vão concordar com o que eu digo, como é triste ver aquela paciente chegar com uma mama ulcerada, ferida, e quando você vai tentar entender o porquê, existem contextos múltiplos, sociais, de vergonha, de pudor, de relacionamento com o seu companheiro, e nada disso pode, nem deveria, impedi-la de vir, de procurar, de gritar por sua saúde. Porque, como o doutor Marcel bem colocou, o diagnóstico precoce, o tumor pequeno, ele leva a uma infinita maior chance de cura. Muito bem, meus amigos. Realmente aqui o nosso chat está cheio aqui de parabéns, mandando parabéns, muitos pacientes nossos comentando. Isso é importante mostrar que as pacientes estão repassando essas informações para frente, os nossos pacientes cada vez saem mais fortalecidos quando tem um acolhimento bom do médico. Então, eu sempre digo à turma mais nova, fazer oncologia tem que ter uma dedicação completamente diferente, porque é uma doença que vai acompanhar, uma doença crônica, vai acompanhar o médico e o paciente a vida toda. Eles vão ficar parceiros ali e realmente isso vai dar uma relação de confiança muito grande. E eles sabem que a gente está sempre em alerta. Quando a gente não pode atender por algum motivo, eles sabem que nós deixamos alguém que vai atender por nós na nossa ausência. Então, meus amigos, eu vou passar a palavra a cada um de vocês
Vou começar por Flávio, para ele fazer as últimas considerações e agradecimentos a esse público que está nos assistindo. Flávio. Eu queria só agradecer, doutor Marcel, e ao público que está ouvindo, e que eu vi uma pergunta aí, baseada no que o Daniel falou e o doutor Dimar também. Na Liga, a gente tem todo o tratamento. Quando eu falei aqui de oncoplástica, de prótese de mama, reconstrução mamária, é pelo SUS também, tá, galera? A gente faz isso pelo SUS, não é só particular. O nosso paciente do SUS é tratado como um paciente de consultório. Vocês podem ter certeza, na Liga vocês estão tendo a melhor quimioterapia, a melhor radioterapia e o melhor tratamento cirúrgico possível. Obrigado a todos. Edilmar. Obrigado também. É um desafio, né, da Liga contra o Câncer, de todos nós que estamos aqui, conjugar filantropia e excelência. Mas é por isso que a gente acorda todo dia e luta todo dia, e vamos continuar em busca da nossa preferência, que é atender o nosso paciente SUS, mas também os nossos pacientes da rede privada de saúde. Obrigado pela oportunidade, um grande beijo para todo mundo que está aí interagindo com a gente. Daniele. Obrigada, foi ótima a nossa conversa. Quero falar para os pacientes ou para as pessoas que estão assistindo, prevenção é a palavra-chave, né? Se previnam, vão em busca do diagnóstico precoce, vão em busca das mudanças de hábitos de vida e agradecer de hoje, que foi muito bom. Valeu, pai. Beleza. Pessoal, realmente hoje encerramos o nosso papo despretensioso desse mês de outubro rosa, realmente com um grupo excelente. Agradecemos não só os amigos que fizeram os comentários, lembrando de um detalhe aí, esse detalhe que foi falado agora no final para o Daniele. Qualidade de vida está associada a um bem-estar. Qualidade de vida significa você se cuidar, você se prevenir, você chegar cedo. A chance é chegar cedo. E também lembrar que existem hábitos saudáveis. Se alimentar bem, não ter excessos, não exagerar no álcool, fazer uma atividade física e, acima de tudo, procurar ser feliz. Lembre dessa frase que eu sempre cito aqui quando falo sobre câncer. Quem é feliz adoece pouco. Então, câncer é uma delas. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Flávio, Daniele e Edilmar, por favor, não saiam do link. Quando nós finalizar, eu vou conversar alguma coisa com vocês. Bem, pessoal, um abraço a todos. Não esqueça de dar um likezinho aí no canal. Se inscreva aí no sininho para a gente lembrar. Toda quinta-feira, às 18 horas, estamos no Papo Despretensioso. E dizer que nós não falamos só sobre medicina, mas nós temos 2 assuntos que são muito relevantes. O mês de outubro é mama, câncer de mama, e o mês que vem é o câncer de próstata. E eu estou com um slogan que eu acho que eu vou conversar com os urologistas, para passar para os amigos. Lembre-se que o dedo não vicia. Faça sempre o seu exame de próstata. Um abraço a todos, bom final de semana e até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço.